É pouco, né? E apesar de desagradar alguns setores, as medidas mais rígidas de isolamento social são vistas por especialistas como única forma de conter o avanço da Covid-19. O repórter Miguel Anderson vai conversar com a gente agora, porque ele vai explicar, trazer mais detalhes ao lado de um infectologista, porque há um consenso sobre a necessidade do isolamento, não é isso, Miguel? Boa tarde para você. Fala para a gente, esse isolamento é a eficácia para essa situação? Pelo menos para reduzir os transtornos, viu, Luciana? Boa tarde a você, boa tarde a Lívia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa edição do Ceará no Ar neste sábado. Só para a gente fazer um cronograma, uma cronologia, o isolamento social está dentro do conjunto de medidas adotado pelos prefeitos e governadores desde o início da pandemia. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana baixou um decreto, quem lembra, no dia 18 de março de 2020, logo quando os primeiros casos começaram a ser registrados aqui no nosso estado. Foi um decreto muito claro de isolamento social, somente serviço essencial funcionou, boa parte do comércio baixou as portas, shopping centers fecharam, somente serviços essenciais relacionados à alimentação, como supermercados, a compra de medicamentos, como as farmácias, o atendimento médico hospitalar, o serviço de imprensa passou a operar somente nesse período, além do transporte com limitações. O convite do governo era para que as pessoas permanecessem dentro de casa. Mas por que esse isolamento social? A gente vai conversar agora com o médico infectologista, Dr. Roberto da Justa, que vai explicar para a gente. Doutor, a gente sabe que as medidas são amargas, são rígidas, mas são as únicas formas da gente conter a contaminação acelerada da Covid-19. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Sim, certamente quando se está diante de uma pandemia cujo agente etiológico é de transmissão respiratória, as medidas de isolamento, incluindo medidas drásticas como o famoso lockdown, são fundamentais para interromper a transmissão do vírus. Isso se deu ano passado e essas medidas vêm sendo repetidas agora e elas são importantes, foram importantes, são importantes, conseguiram interromper a transmissão, houve redução certamente de casos e de óbitos e, portanto, é uma medida inclusive pautada na ciência e deve ser utilizada de acordo com o cenário epidemiológico. Doutor, a gente sabe que essa medida é medieval, na Idade Média ela foi utilizada. A gente daqui a pouquinho volta a conversar então com o Miguel e com o entrevistado dele.